Para mim já é dizer meu pastor, né? É isso mesmo. Amém. Querido Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, grandioso Deus, Tu és, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa da instrumentalidade do Teu Filho, Senhor. Que Ele seja, Pai, no canal cristalino, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa a vida do Teu Filho, Senhor, para falar com a igreja, Senhor. Para falar com a Tua igreja, Pai, aquela que anda sedenta pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira todo problema, Senhor, todo engano. Que ele seja usado ousadamente, Senhor, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja do Avivamento com a graça e a paz do Senhor. Vamos todos nós, em nome de Jesus, com muito tremor e temor, que estamos aqui mais uma vez para ministrar a santa e inerrante palavra de Deus, mas também é uma alegria e uma satisfação imensa servir o corpo de Cristo, estarmos mais uma noite e contando os dias para que o grande dia do Senhor venha e Ele arrebate a sua igreja, amém? Estamos contando os dias, menos um culto até que Ele venha e está próximo à sua vinda. Então até lá nós iremos estar continuando nos reunindo em casa, no templo, assim como a igreja de Atos, buscando ao Senhor com fervor no nosso coração, com amor pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Quem crê nisso diz amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Então nessa mesma expectativa, nós vamos nessa noite ouvir uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Um texto curto, bastante conhecido. Eu espero que o Senhor venha e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Lucas 10, 38 ao 42. Doutor Lucas, ele é conhecido por ele trabalhar muito as mulheres na Bíblia, nos seus textos, né? Ele dá muita ênfase às mulheres. E hoje a gente vai falar sobre essas duas, Marta e Maria. Quem gosta é a minha filha, a Luísa. Ela disse que eu sou a Marta, que eu fico fazendo as coisas de casa. A gente vai entender melhor o texto, daquilo que o Senhor tem para nós. Todos encontraram? Digo amém? Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os outros afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos, fazer mais uma oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua porção, da tua palavra que foi lida nessa noite. Nesse instante, Deus, toma, Deus, cada coração aqui na nave dessa igreja. Torna cada mente, Senhor Deus, cativa a ti neste lugar. Que venha cessar, Deus, em nosso meio toda inquietação, Senhor. E que haja, Senhor Deus, paz e tranquilidade. Que aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, para que nós venhamos a sermos edificados, exortados, confrontados, para que a tua palavra ela gere em nós transformação e vida. Que assim seja feito pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós necessitamos e carecemos da tua palavra.
Por isso esse momento, Senhor Deus, é importante para nós, Senhor. Queremos estar como esteve essa mulher aos teus pés, ouvindo aquilo que tu tem a falar, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. O tema da nossa mensagem é: qual tem sido a sua, ou qual tem sido a maior prioridade da sua vida? Qual tem sido a sua maior prioridade? Ou podemos dizer nesses últimos dias, né? Qual tem sido a sua maior prioridade nesses últimos dias? A última vez que eu preguei, está com tempo que eu subi aqui no altar, e de lá para cá aconteceram muitas coisas essas espirituais, ao qual a gente pode dizer que são sinais da vida de Cristo. E por isso eu acho a mensagem de hoje, mais uma vez, sempre eu gosto de trazer essa ênfase, uma mensagem importante. Quisera eu que todos estivessem aqui, que a igreja estivesse lotada, mas me parece que quanto mais se aproxima a vida de Jesus, a peneira de Jeová está passando, e muitos estão tomando as suas escolhas, as suas decisões, e muitos têm escolhido voltar para o lugar de onde tinham saído, que era do mundo. Mas vão ficar os remanescentes do Senhor, aqueles que amarão a sua vinda até o fim, perseverarão nos caminhos do Senhor. E aí aconteceu o eclipse, que alguns falam que para acontecer outro será daqui a 40 anos, um eclipse que foi visto aí por todos, saiu nos noticiários, jornais, e o Senhor Jesus fala em suas profecias que nos últimos dias haveriam sinais no sol e na lua. E também, mais recente, guerra em Israel, onde o grupo terrorista Hamas decidiu atacar Israel, e a guerra lá está instaurada e todo o mundo está acompanhando. Então, mais os dias vão se passando, e entre uma pregação e outra, do jovem pregador que sobe aqui, isso mais me encoraja a dizer a vocês, eu não posso deixar de dizer, vocês que estão aqui hoje, vocês que irão assistir esse vídeo que vai ficar gravado na plataforma do aplicativo da igreja, no YouTube, onde quer que seja, Jesus está voltando e os sinais dos fins estão acontecendo. Aleluia! Eu não posso deixar de dizer essa realidade e abrir o olho nos olhos da igreja e trazer a sua atenção para isso. Irmãos, até os ímpios, até o mundo tem clamado a vida de Jesus. Eu comentava alguns dias atrás que aquele digital influencer bastante conhecido, mudando ele, o tal do Carlinhos Maia, ele falando sobre a vida de Jesus depois da guerra lá de Israel, ele falando com medo, mas se Jesus voltar mesmo, como é que vai ser? Eu não quero que volte agora não, ele solta ali um palavrão. Eu não quero que esse volte agora não, porque tem muita coisa para fazer, deixa pelo menos 5 anos. Então perceba que até o mundo tem proclamado a vida de Jesus. Recebi um vídeo do Jonatas, não sei se ele está aqui, de um ex-satanista, hoje pastor, que ele trabalha com libertação, ele acompanha e fala muito sobre isso, tem livros sobre satanismo, e ele falava que no dia 31 agora do 10 de 2023, todos os satanistas do mundo estão envolvidos num projeto onde eles terminaram em 2024 preparando a vinda de Jesus, preparando o anticristo. Até o calendário satânico está preocupado e está consciente de que a volta de Jesus está próxima. Você está entendendo isso? Amém. E muitos de nós, muitos da igreja estão dormindo, estão priorizando as coisas dessa vida, as coisas terrenas. Estão priorizando as coisas passageiras, estão priorizando aqui, estão se esquecendo de que o Senhor mais nos orientou, que é para nós buscarmos as coisas do alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, até o calendário satânico. E eu dizia para o irmão João, eu sei que Satanás sabe, porque ele conhece a história bíblica, e ele sabe que os dias dele realmente estão se findando. E logicamente ele tem se preparado, né? Tem organizado, vai preparar o anticristo, falso profeta, está tudo envolvido, o Armagedon, ele está preparando tudo, mas não é o calendário dele que eu sigo. Eu sigo o que diz a Bíblia aponta para o final, mas ele não diz o dia e a hora, mas aponta os sinais proféticos dos últimos dias, e isso eu posso afirmar a vocês que está acontecendo. Jesus está voltando.
E essa mensagem ela vem hoje para trazer você, para sacudir você, para tirar você dos olhos das prioridades da vida secular e levar você a pensar, a viver como verdadeiro cristão que você é, como alguém que não é dessa vida. Como diz aquele grupo infantil, a nossa vida é uma viagem. E ele falava isso hoje através de uma canção, e hoje eu assistindo com a minha filha, que de fato, irmãos, nós estamos aqui em uma viagem ao qual nós chegaremos aos céus com o nosso Deus. E como a Bíblia ela é recheada de textos que falam que nós não somos daqui. Jesus em João capítulo 17 ele ora por nós e diz: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ele ora para que Deus nos guarde aqui no mundo, e ele sabe que de fato nós não somos daqui, porque nós fomos comprados pelo alto preço, pelo sangue de Jesus, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, recebemos uma nova identidade, e o nosso passaporte é celestial. Quantos creem que Jesus vai voltar e vai levar nós para a glória com Ele? É isso que temos que viver, essa expectativa constante, e por isso devemos pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Nós não podemos mais perder tempo com as coisas dessa vida, por isso devemos priorizar. Qual tem sido a sua maior prioridade, igreja? Esse é o tema da nossa mensagem, e eu queria ilustrar com uma metáfora do vaso. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Essa metáfora ela vai abordar muito isso. Diz assim a metáfora: um mestre foi questionado pelo seu discípulo sobre a qual a importância das coisas. Em vez de responder a pergunta, pediu a ele que pegasse um vaso de boca larga e colocasse algumas pedras dentro dele. Imagine, tá? Assim feito, o mestre perguntou ao discípulo: o vaso está cheio? Sim, respondeu o discípulo. Então o mestre pediu que ele colocasse um monte de pedrinhas sobre aquelas pedras maiores, pedrinhas miudinhas dentro do vaso, já que parecia cheio. E agora, o vaso está cheio? Sim, novamente o mestre pediu que colocasse areia fina. Desculpa, peraí, voltando aqui. Então o mestre pediu que colocasse um monte de pedrinhas miudinhas dentro do vaso, que já parecia cheio. E agora, o vaso está cheio? Sim. Novamente o mestre pediu que colocasse areia fina dentro do vaso e perguntou: e agora está cheio? E ele respondeu: sim. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse água dentro do vaso, com as pedras, as pedrinhas e a areia. Prontamente o discípulo tomou a palavra e disse: já entendi, mestre. A real importância das coisas está na forma como elas são armazenadas. Não, respondeu o mestre. O vaso pode estar cheio dessa forma porque as grandes coisas foram colocadas primeiro, depois as menores, até o líquido. Fez uma pausa de reflexão e continuou: assim também é a vida. Se você priorizar as coisas grandes, aquelas que são realmente importantes, as coisas pequenas também caberão. Contudo, se você priorizar as coisas menores, de menor valor, as coisas que realmente importam não terão espaço. Que fantástico quando eu li isso aqui, irmãos. Essa parábola ela mostra muito a realidade espiritual. Eu comentava quarta-feira na escola bíblica que nós, como seres humanos, quando Deus criou o homem em Gênesis, criou o homem, criou a mulher, Ele ordenou multiplicar e povoar a terra, frutificar e dominar os peixes do mar, dar nome. O Senhor ele deu uma ordem para o homem poder multiplicar. Nós, como pessoas, como seres humanos, todos nós que nascemos, todos nós passamos pela vida, nós temos as prioridades da nossa vida terrena. Todos nós que estamos aqui, nascemos, vivemos e iremos morrer. E nós temos essas prioridades dessa vida. Nós nos preocupamos com os estudos, muitos se formam, muitos vão para as faculdades, alguns empreendem pensando num futuro melhor. Muitos procuram um amor para poder casar e ser feliz, gerar filhos. Isso são as coisas dessa vida, são as prioridades que a gente dá para essa vida. Mas existe uma coisa muito maior, de muito maior valor, que é a coisa mais importante na nossa vida como cristão, que ela sobressai as coisas dessa vida, que é o reino de Deus. Aleluia! Se nós focarmos apenas nessa vida, com as
seremos homens infelizes, irmãos. Porque o Senhor Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta nós conquistarmos nessa vida, nos formarmos, mestrado, doutorado, sermos PhD, chegarmos além, botarmos um negócio, sermos bem-sucedidos, casarmos, ter filhos, tudo sucesso, se nós não tivermos Jesus, de nada adianta. Porque a nossa prioridade maior, a nossa pedra de maior valor é o Senhor Jesus, a sua presença em nossa vida, a glória de Deus e a salvação. Isso é o que mais importa para nós. Só que infelizmente nós não temos entendido isso. Infelizmente tem entrado nos púlpitos das igrejas pessoas com pregações coaches, ensinando as pessoas a ganharem dinheiro, a serem bem-sucedidas, a serem prósperos, focando nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas. Nada contra, se Deus lhe abençoar, se você se tornar uma pessoa bem-sucedida, se você crescer financeiramente, abençoar o nome de Deus, amém, louvado seja Deus. Mas a nossa maior preocupação não deve ser essa. A nossa maior preocupação deve enchermos os tesouros celestiais, enchermos o céu com tesouros celestiais, onde nada poderá nos roubar. Essa deve ser a nossa maior preocupação, priorizarmos as coisas mais importantes. E as coisas mais importantes não são as coisas dessa vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor Jesus, Ele traz Marta e Maria para essa conversa ao passar ali na aldeia de Betânia, entrando na casa delas. E Ele traz essa consciência no momento em que eu observava a postura de Maria e a postura de Marta. E isso nos traz esse ensinamento. E aí, irmãos, eu pergunto à igreja: o que é mais importante? Trocar de carro ou a presença de Jesus? O que é mais importante? Conseguir comprar uma casa, um apartamento ou a presença de Jesus? O que é mais importante para nós? Conseguir uma pessoa, conquistar uma pessoa nessa vida, casar ou a presença de Jesus? Tudo que eu falar aqui para você hoje, nada vai se comparar à presença de Jesus. E eu lhe pergunto: por que você tem se embaraçado com as coisas dessa vida? Por que você tem andado inquieto, ansioso com as coisas dessa vida? Por que você tem se preocupado tanto, se o mais precioso, o bem maior para a tua vida é Jesus? Aleluia! Lucas capítulo 14, versículo 26, ele diz: se não me amardes mais a mim do que ao seu pai, do que a sua mãe, do que os seus irmãos, do que os seus filhos, não são dignos de ser meus discípulos. Além das coisas materiais da vida, ele coloca as pessoas mais importantes da vida, a qual nós devemos amar a Ele em primeiro lugar, ao qual nós devemos honrar a Ele em primeiro lugar, e aborrecer essas coisas, por amor a Ele, colocar Ele em primeiro plano. Tudo, o resto tudo é secundário. Tudo é segundo plano, tudo é passageiro. Jesus na nossa vida é primordial. Jesus na nossa vida tem que ser o primeiro lugar, primeiro pensamento quando acordamos, primeiro pensamento quando dormimos, primeiro pensamento quando sairmos. Ele tem que ser a nossa prioridade. Jesus deve ser o nosso maior anseio, o nosso maior desejo. Enquanto nós não pensarmos e vivermos assim, nós estaremos que nem barata tonta nessa terra, irmãos. Então vivamos como cristãos, como alguém que anseia a vida de Jesus, que busca a presença de Deus em primeiro lugar. Esse encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, seu fiel amigo, mostra a cada um de nós o que de fato devemos nos importar, o que devemos buscar como nossa maior prioridade. O fato é que muitos que se encontram distraídos com as coisas dessa vida, procurando coisas terrenas, sucesso nos negócios, uma pessoa para casar, fama, dinheiro, poder, status, tudo. Muitas coisas são legítimas, como eu falei. Deus nos colocou com prioridades terrenas, com necessidades da vida. É legítimo, não é errado você casar. Quem vai casar e quem está noivo, Felipe, né? Os meninos que começaram a namorar, então é legítimo. Um dia você vai ter uma pessoa para ouvir o Senhor, ter uma pessoa para você vai casar e constituir família. Isso é legítimo. É legítimo você estudar para poder ter uma condição melhor, para poder sustentar melhor, dar uma condição melhor para os seus filhos. É legítimo. Então isso faz parte. Mas o que eu estou querendo vos dizer é que a presença de Deus, ela deve ser em primeiro lugar na nossa vida.
ela deve ser o primordial. E muitos têm colocado todas essas coisas, procurando poder, status, fama, dinheiro, ao invés de procurar a Deus. E muitas vezes dentro da igreja são crentes nominais, crentes de nome, mas que a vida está arraigada nas coisas dessa vida, Castelo, nas coisas dessa terra. E o Senhor Jesus nos chama para outra realidade. Hoje vivemos na era digital, no mundo da tecnologia, a internet. Existe aí vários influencers, até no meio gospel, são vários. Pessoas que a todo custo procuram status, procuram likes, procuram fama, procuram o tempo todo a fama, a visualização, tudo focado nas coisas dessa vida. E o Senhor chama a mim e a você para nós sairmos dessa realidade e apontarmos a nossa visão para o céu, porque é de lá que vem a nossa salvação. Para Marta, embora, no meu ponto de vista, ela estava procurando servir ao Mestre com dignidade e honra, ela acaba se perdendo nas tarefas e no serviço. Nesse caso, não adianta fazer a obra se você não priorizar o dono da obra. Isso é uma coisa que tem entrado até dentro das igrejas. Às vezes até com as coisas, com o serviço das igrejas, a gente se ocupa tanto e se esquece de estar aos pés de Jesus. Isso é uma realidade. E aqui talvez no caso dela, que era uma serva, que era uma mulher de Deus, que receberam o Senhor em sua casa, mas ela se encontrava preocupada demais com as coisas, com a obra, e não se importou, não se interessou, não se atentou que Jesus estava na sua casa, que o dono da obra estava ali ao seu lugar, dentro da sua casa, ao qual ela poderia desfrutar. Muito cuidado, irmãos, jovens, com as muitas escalas. Se isso lhe estiver tirando foco maior, que é aos pés de Jesus, largue. Peça ao seu líder, me coloca só em uma escala, eu estou tendo tempo para sentar, não para ouvir a palavra. Está errado, procure uma ajuda, procure o seu líder. Cuidado com as muitas escalas. A melhor coisa a se fazer, pastor Miguel, é render-se a Jesus, é estar aos pés de Jesus, é ouvir a sua palavra, é adorá-lo. É a melhor coisa. Não adianta estarmos atarefados mesmo dentro da igreja, se nós não tivermos tempo com o Senhor, com o dono da obra. E baseado no texto de Lucas 10, vejamos nossa prioridade como cristãos aqui na terra, e o que pode nos distrair, tirando a nossa atenção do que realmente importa para nós. E agora eu vou começar a pregação. Você vai ficar junto comigo no texto, e os primeiros versículos que a gente vai rever é o 38 e 39, quando ele chega ali na aldeia de Betânia. E o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente aprende com essas duas mulheres, aprendemos com Marta e Maria, é priorizar o que é mais importante. Versículo 38 vai dizer assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Primeira coisa que a gente vai observar aqui no texto, quando Jesus vinha ali da sua viagem, era uma viagem que ele costumava fazer quando ia para Jerusalém. Ele sempre passava ali perto da aldeia de Betânia, e vira e mexe ele chegava lá na casa de Marta, Maria e seu amigo Lázaro. E ele já tinha esse costume, ele passava, e alguns relatos bíblicos mostram, essa aparição, essa passada de Jesus na casa deles. E aí a gente vai ver que Marta recebe em sua casa. Diz o texto que uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. A Bíblia não deixa claro se ela era casada. Subentende-se que provavelmente ela seria uma mulher casada, porque ela recebe em sua casa. Embora estivesse Maria, mas a Bíblia deixa claro que Marta é quem recebe em sua casa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, quando priorizamos o Senhor, priorizamos o seu reino, é que precisamos deixar que Ele venha na nossa casa. Jesus está na tua casa, amém? Lá na tua casa. Hoje Jesus, Ele não vai mais chegar lá, de uma hora para outra aparecer, de roupa sacerdotal, chegar lá na tua casa, não, hoje é de outra forma. Jesus, Ele chega na tua casa hoje com a palavra, com a comunhão, com a oração, com a vida de devoção, com a vida de paz, de tranquilidade, buscando a presença dEle. Essa é a presença de Jesus na tua casa. Jesus está na tua casa, amém? Isso
Isso é a presença de Jesus, isso que precisamos priorizar. Pais que estão aqui, precisamos priorizar, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. A gente que ministra para casais todas as segundas-feiras nas células, a gente tem falado sobre isso e procurado viver sobre isso. E eu trago isso primeiramente para a minha casa. Precisamos nos atentar que Jesus não é só Jesus aqui na igreja, ele precisa ser Jesus lá na nossa casa, Renata, lá no nosso lar. Será que as pessoas olham hoje para a nossa casa e veem Jesus na nossa casa? Ou será que elas têm visto apenas um mau testemunho, guerra, confusão? Será que as pessoas têm visto a presença de Deus no nosso lar? Então Marta, ela recebe Jesus em sua casa. Quando você vai na Bíblia, você vai ver que Jesus ele passou por várias casas, várias. Mas a Bíblia deixa registrado no mínimo 12 casas que Jesus passou. E deixa eu dizer uma coisa para ti: onde ele passou, ele levou algo. Vou repetir: onde Jesus foi, onde a presença de Jesus estava, onde Jesus foi na casa, ele levou algo transformador, algo que transformou e mudou realidades. Eu vou dizer alguns aqui. Em Zaqueu, diz o texto deste jovem homem, deste homem que era muito conhecido popularmente, mas muito odiado pela sua posição na sociedade. Diz o texto que ele estava em cima do sicômoro, numa árvore, enquanto multidão seguia Jesus e acompanhava Jesus. Ele disse: Zaqueu, desce, que eu importa que eu vá na tua casa. E diz a Bíblia, quando ele foi lá, aquele homem que era ladrão, porque ele era um cobrador de imposto, odiado pela sociedade, porque no costume da época, todo cobrador de imposto, ele extorquia o povo não gostava. Jesus chama para vir na casa dele depois da pregação da palavra. Zaqueu diz: eu me rendo. E a salvação chegou na casa de Zaqueu. Onde Jesus vai, ele deixa algo. Nas bodas de Caná, Evangelho de João, acabou o vinho na festa das bodas. E o vinho significava a alegria. E quando acabou o vinho, Jesus estava na casa. Mandaram chamar Jesus, ele transformava em vinho. Jesus trouxe a alegria de volta. Aleluia. Quando a sogra de Pedro ficou enferma, diz a Bíblia que ela pegou uma febre, provavelmente com dor de cabeça, uma senhora, talvez na época não tinha os médicos que tinha hoje, talvez iria morrer com a febre alta, mas Jesus estava na casa e ele levou cura. Onde Jesus vai, ele leva algo. Levou vida na casa de Jairo. Quando a sua filha estava morta, ele chegou lá e ressuscitou e trouxe vida. Onde Jesus vai, ele deixa algo, ele faz alguma coisa. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua casa hoje, igreja? O que está faltando hoje na tua casa é paz, é alegria, é salvação, é vida. Jesus, ele vai entrar e vai mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Ele é poderoso para fazer isso. Então priorize a presença de Deus na tua casa. Comece a orar. Está dando tudo errado, cheio de problema, dificuldade, perseguição, luta. Quanto mais ora, parece que orem mais, irmãos. Creia nas promessas. Cantamos hoje aqui: ele é Jeová Jireh. Ele vai prover de novo, creia. Ele passou por muitas casas, onde ele passou, ele deixou algo. E na mesma casa que ao qual nós estamos ministrando, mais na frente, já no fim do seu ministério, seu amigo íntimo, Lázaro, morre. E ele vai lá e também traz vida. Então não importa a maior dificuldade que você esteja passando na sua casa. E eu peço a você que leve agora em oração os seus familiares. Eu sei que uma coisa que muito tira a nossa paz, que muito nos entristece, que muito vem nos destruir, muitas vezes nos abater, nos deixar ansiosos, são os nossos familiares, são as pessoas que amamos, porque estão afastados, porque estão longe da presença, porque negam a Jesus. Eleve agora a sua voz em oração e peça: Senhor Jesus, alcança a minha família, traz a alegria de volta na minha casa, Senhor. Traz a vida na minha família, Senhor. Traz a vida. Eu priorizo a tua presença, Senhor Jesus. E Ele vai fazer, eu creio, irmãos, aquilo que só Ele pode fazer. Então Marta, ela prioriza o Senhor Jesus. Muitos desprezam Marta, mas a gente aprende que ela abre a porta da casa dela para que viesse o Senhor Jesus. Em todos ele levou algo. Mesmo que
com uma tropa, porque Jesus ele só andava com gente, era no mínimo por 12 homens. Aí tu imagina, depois de uma obra, eu me lembrei uma vez, não sei se você estava, Miguel, vocês vão lembrar. A gente chegou da casa de recuperação lá na Pacatuba, numa coisa de um sábado, uma manhã toda em consagração. Aí quando a gente chegou lá na Mazapim, teve momentos de preparar um banquete, e um bocado de crente comeram. Eu me lembrei lendo esse texto, né? Jesus chega com 12 homens famintos depois de uma obra, e Marta, essa mulher que muitos olham torto para ela porque ela estava ansiosa, né? Mas ela recebeu, não tinha iFood na época, viu? Tinha que trabalhar, tinha que preparar o almoço, um bocado de homem de crente faminto. E assim foi Marta, ela priorizou nesse primeiro momento, abrindo as portas da sua casa. E Maria, versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Maria se assentou aos pés de Jesus. Se Marta abriu a porta da casa, Maria, nada besta, sentou-se ali aos pés de Jesus. Primeira coisa que a gente vai ver que acontece nessa postura de Maria, ela ouvia o que ele ensinava. Ele ensinava o quê? A palavra. Repita, a palavra. Qual a importância você tem dado à palavra do Senhor, igreja do Evangelho Pleno? Qual a importância você tem dado para os ensinamentos da palavra do Senhor? Não precisa responder, mas certamente você sabe que talvez você não tenha priorizado como é para você priorizar. Naquele encontro, fica claro que a maior importância que a gente devemos dar é para a palavra do Senhor. E hoje nós não temos Jesus nos ensinando aqui no púlpito, pessoalmente, fisicamente, mas Ele tem a sua igreja, os seus filhos, os seus pastores, as suas lideranças, o seu povo para pregar a palavra, e às vezes nós temos desprezado a palavra. Dentro da nossa casa, a Bíblia, muitas das vezes, a palavra do Senhor ela fica encostada, e aí nós temos diversos livros de estudos da faculdade, da escola, e gastamos tempo e tempo estudando, e a palavra ela fica de lado, priorizando as coisas dessa vida. Não é errado você estudar para o seu vestibular, não. Você deve estudar, deve focar, mas a palavra de Deus ela deve ser prioridade, e foi isso que Maria fez. Ela se assentou para ouvir a palavra de Deus. E aí, ao olhar as quartas-feiras, muitas das vezes a gente se entristece, porque muitos não têm priorizado. Muitos nas quartas-feiras, ao invés de estarem na escola bíblica conosco, estão nas academias, estão na frente da televisão, estão perdendo tempo, estão priorizando o terreno. E Jesus nos chama hoje: Marta, olha para a palavra, olha para as coisas mais importantes dessa vida, que é a presença de Jesus. Dizem, né, que um filho de judeu, ele, até os 12 anos de idade, ele tem lido já a Bíblia toda, ou a Torá, né, porque eles leem o Antigo Testamento e priorizam mais o Antigo Testamento, a Torá. E eu fui pesquisar um pouco, eu não posso afirmar essa verdade, mas eles são tão sérios quanto a isso, irmã Salete. Eles são tão prudentes, tão zelosos, que com 3 anos de idade, irmã Assis, as crianças já começam a recitar as bênçãos da Torá. Judaizantes, homens que negaram a Jesus, negaram o cristianismo, mas que conhecem o Deus da Bíblia, que conhecem a lei, que conhecem os mandamentos de Deus, e procuram com zelo ensinar para os filhos a palavra. E tu imagina esses homens, né? Quando chega na idade da maturidade, com certeza já conhece a Torá de trás para frente, a sua Bíblia. E nós muitas das vezes passamos anos indo na igreja, passamos anos e anos frequentando a igreja, e nós não conhecemos quase nada da palavra de Deus, porque nós não priorizamos. O Senhor Jesus te chama hoje: prioriza a palavra. Não importa se tu está chegando agora, se tu já está aqui há muito tempo, prioriza a palavra de Deus. Procura comprar livros que falem sobre a palavra, dedica tempo na palavra, procura vir à escola bíblica, fazer a escola de líderes, procura o teu líder, teu pastor, pede referências, estudos bíblicos anuais, mas prioriza a palavra, que tu vai ver a tua vida ser mudada e transformada em nome de Jesus. Tu vai ver a
quietação e inquietação mudar. Tu vai ver a tua ansiedade embora, porque tu vai ser cheio da palavra de Deus. Foi isso que Maria fez, e é isso que devemos aprender. Ela se assentou, irmãos. Ela se assentou para ouvir. Ela tinha um desejo enorme de conhecer Jesus. Ela tinha um desejo sobre Ele, sobre o seu reino. Nada mais importava para ela do que estar ali com Jesus. Isso mostra um coração convertido. Eu imagino minhas irmãs Marta passando com as panelas, com a vassoura, com a pá, andando de um lado para o outro, menino, ajeita aí o discípulo, ajeitando as cadeiras, varre no chão, e Maria lá aos pés dele, ouvindo a palavra. E Maria lá querendo saber, próximo, se aproximava mais e ouvindo. Talvez entoando cânticos, o seu espírito ligado ao dele. Ela era convertida, porque quando nós somos convertidos, nós temos um coração apaixonado por Jesus. Nada nos tira da presença de Jesus, nada mais nos importa a não ser estar aos pés de Jesus. Quando nós priorizamos a palavra de Deus, nos assentamos aos seus pés, irmãos, nós teremos a nossa vida transformada. E o Senhor Jesus, Ele te chama hoje para que você venha se assentar aos seus pés. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, agora nós vamos trabalhar um pouco na inquietação de Marta, versículo 40, vai dizer assim: Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Ousada, viu ela? Querendo que Jesus fosse lá tirar a menina da presença, a irmã dela, porque ela estava fazendo as coisas. Vamos ver o que a gente aprende, né? A inquietude de Marta, ela estava inquieta. Enquanto a sua irmã sentava, adorava, em comunhão, ouvindo a palavra, ela para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O problema não era nem o serviço em si, porque muitos, na verdade, são chamados para responsabilidades. Diz o texto que Deus, a alguns Ele deu 100, outros Ele deu 50, outros Ele deu 10, Ele deu 5 talentos. Ele distribuiu para nós, para a igreja. Alguns vão ter maiores responsabilidades, devem sim se preocupar, e devem sim fazer. Não é errado o serviço, fazer para Deus. Não é errado você estar, alguns que estão agora ali preparando a cantina, mas tudo precisa ter um equilíbrio. Tudo precisa ter serenidade, tudo precisa ter paz, tranquilidade. E isso não era a ocasião da Marta. Ela estava inquieta no serviço. Esse é o problema. E quando ela servia, ela estava inquieta, o coração atribulado, porque ela não estava conseguindo equilibrar, ela não estava tendo sabedoria na administração, ela estava perdendo o melhor, que era estar aos pés dele. Ela perdeu o foco, irmãos, no serviço. Isso acontece demais. Muito serviço, muitas coisas, muitas tarefas, é o tarefismo religioso, que às vezes nos tira do foco. Não se preocupe com muitos afazeres. O que você fizer, faça com excelência, mas priorize estar aos pés de Jesus. Veja se Ele está se agradando do teu serviço. Se você estiver inquieto, se você estiver atribulado no serviço, peça para sair. Dê um tempo. Converse com alguém, peça ajuda enquanto você não morre. Porque muitos morrem no serviço mal feito. E aqui Jesus, o próprio dono da obra, exorta Marta por conta da inquietação. Devemos fazer a sua obra com tranquilidade e paz. Ela estava, além de inquieta, ocupada demais, Castelo, com muitas coisas. E aí, a gente também pode falar não só do tarefismo religioso, que muitas vezes a gente se coloca na igreja porque a gente quer fazer, se esquece do prioritário, mas também com as coisas seculares, que muitas vezes nós estamos dedicados, focados, trabalhando demais. Tem gente que tem 2, 3 empregos, eu conheço pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para ver a casa do Senhor. Isso não é priorizar o reino de Deus. Você tem que trabalhar, tem que trazer sustento, mas tudo com equilíbrio. O dinheiro não é tudo, tá, irmãos? O dinheiro não é tudo. Não deixe o dinheiro lhe dominar. Não fique pensando só em ganhar. Você tem que ter tempo para a obra de Deus. Você tem que ter tempo para a sua família. Você tem que ter tempo para fazer as coisas com tranquilidade e paz. Muito cuidado
com esse tarefismo, tanto no âmbito secular como ministerial. Cuidado com a ansiedade, cuidado com muitas tarefas. Respire, aquieta-te, alma, esteja diante do Senhor. Senhor, Tu tem para mim, o que Tu tem para a minha vida, é isso mesmo. O que Tu queres que eu faça? Certamente o Senhor Ele vai querer que Tu faça alguma coisa para o reino dEle, mas com calma, com tranquilidade e com paz, nada de aflição, nada de ansiedade. Cuidado se isso tudo está lhe ocupando demais, lhe tirando o que é mais precioso, que é o seu tempo com o Senhor Jesus. Talvez você está fazendo coisas demais. Será que não está na hora de pedir para um tempo, para parar um pouco? Paulinho está mandando eu sair da obra de Deus. Se você estiver inquieto, ansioso e atribulado, é hora de parar um pouco, de recuar. Teve uma época que a gente foi chamado para assumir os jovens, ao qual tenho uma honra. Desde 2017 estamos trabalhando junto, com muito afinco, eu e minha esposa, Miguel e esposa, com a rede de jovens, mas eu era do corpo diaconal. Aí eu olhei para a Paola, olhou para mim, aí corpo diaconal, células, não, peraí. Deus nos deu sabedoria, mandou a gente respirar, acalmar, orar, e a gente chegamos para os diáconos, presidentes da época, pedimos licença, porque não dá para a gente abraçar tudo. É perigoso demais essas tarefas, porque vai tirar o nosso tempo com o Senhor, vai tirar a nossa prioridade maior de buscar o Senhor, de ouvir a palavra. Se você entra domingo e sai domingo e não consegue sentar para ouvir a palavra, está errado, irmãos. Se entra domingo e sai domingo, você está em algum serviço, você está enganchado em algum canto, está errado. Muito cuidado, em nome de Jesus, escute isso, tenha cuidado com esse tarefismo, peça a Deus graça, sabedoria, em nome de Jesus. E aí, outra coisa que a gente vai observar no texto, é que ela reclamava da sua irmã, que estava aos pés de Jesus, porque é muito natural, quem se atarefa com muitas coisas, é um sinal muito grande, de quem perdeu o foco principal do serviço. Quando você está muito atarefado e vê o irmão ali na presença quietinho, fazendo nada, porque você está adorando a Deus, não significa dizer que você está fazendo para o Senhor. Amém? Amém. Mas é muito comum uma pessoa que está muito tarefista, fazendo o que o irmão não está fazendo, de ele ficar inquieto, e foi isso que aconteceu. Ela ficou inquieta, ela teve essa ousadia de falar para o Senhor Jesus, ir lá na Maria: ei Maria, o Senhor está vendo não? Eu trabalhando aqui, ela aí só te ouvindo aí, Senhor. Mas rapaz, ele deve ter olhado assim para ela: Marta, né? Te aquieta, mulher. Que pensamento, mas isso acontece quando a gente não prioriza estar aos pés de Jesus, se atarefa demais. A gente perde o foco, a gente às vezes faz esse tipo de coisa, né? A gente vai se incomodar, quem está muito atarefado, com o outro que está parado, né? Digamos assim. Se Deus me chamou, faça, amém? Amém. E deixe que Ele trabalhe na vida do seu irmão. Foque em Jesus. Se você tem algumas responsabilidades, foque em Jesus. Se você está com paz nisso, foque em Jesus. É para Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle, amém? Deixe que o seu irmão, Deus vai trabalhar. Deixe que o seu irmão, Deus vai pegar ele. Se ele não estiver fazendo nada, o Senhor uma hora ele vai ter alguma responsabilidade, ele vai crescer, mas não permita que o muito tarefismo venha trazer inquietação e confusão e contenda, né? Ela chegou de forma indireta para Jesus, e ele chama ela para o pessoal: Marta, Marta. Enquanto ela queria que ele fosse falar de forma indireta, fala lá com ela, ele chamou ela para o pessoal: Marta, né? Vem aqui que você precisa ouvir, é você que está errada. Quem está certo é a Maria. Cadê a Luísa? Quem está certo é a Maria, que tem tempo para mim, diz assim a canção. Ele é o nosso melhor amigo, louvado seja Deus. Se Deus me chamou, faça e deixe que Ele trabalhe na vida do seu irmão. Aí eu coloquei aqui, ó, deixa eu te pedir uma coisa, às vezes, quando eu estiver no Espírito, chorando, eu e Deus, não vem em mim não, por favor, viu? Deixa eu estar lá um pouco aos pés do mestre. Não vem não em mim não. Quando eu estiver ali chorando, não vem não. Eu olhei para aprender, já aconteceu, viu? Eu olhei, não, deixa eu olhar adorando, o irmão Paulo não sei o que estava com o corpo, meu irmão, deixa aqui em Jesus, né? Então, as muitas responsabilidades, deixa o irmão aos pés de Jesus. Para finalizar, outra coisa que a gente aprende é a orientação que Jesus dá, versículo 41 e 42. Acompanhe comigo, a gente está finalizando. Então, só para recapitular aqui um pouquinho, né? A gente viu
nesse texto, que como a gente aprende com Marta e Maria priorizando o que é mais importante, recebendo em sua casa, assentando aos seus pés. E também a gente viu a inquietação de Marta, que muitas das vezes é a nossa inquietação nos muitos serviços, nas muitas tarefas, e ao chegar ao ponto de reclamar da sua irmã. E agora a gente vai ver qual a orientação de Jesus diante disso, né? Versículo 41 e 42 vai dizer assim: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Não será tirada. Marta, estás muito ansiosa e aflita por muitas coisas. Vivemos hoje, irmãos, numa sociedade adoecida mesmo. Alguns meses, talvez ano passado, eu preguei um sermão que marcou muito a minha vida aqui, quando eu falei da providência divina. Não sei se alguém lembra, lá em Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6, que falava sobre isso, que Ele cuida de tudo, né? Se Ele alimenta as aves do céu, se alimenta os peixes, Ele também cuida de nós. A gente não deve se preocupar, não andar ansioso com coisa alguma, é o que diz o texto lá em Mateus, porque Ele tem cuidado de nós. E aí, às vezes, quando a gente tira a visão do eterno, celestial, e foca muito com as coisas da vida, se preocupa ao ponto de nós adoecermos. Eu trabalho com jovens, atendo jovens todo dia. Quantos e quantos, eu conto, Miguel, eles com cursos cortados, irmão. Crise de ansiedade, pensando em tirar a própria vida. E eu não duvido se eu estiver falando isso para alguém que já tentou tirar a própria vida aqui dentro dessa igreja, porque é uma preocupação, Márcio, dessa sociedade adoecida, porque se atribula, porque olha para as coisas dessa vida, para as coisas terrenas. Era a realidade de Marta, ela estava atarefada demais, ansiosa, preocupada, se ia dar certo, se ia dar errado. Ela se esqueceu do nosso principal foco, que eu comecei a dizer nessa noite. Ei, você que está aqui me ouvindo, você é cidadão do céu, você é cristão, você é pago pelo alto preço do sangue de Jesus. Não importa quem você era, o que você deixou de fazer, se você é empresário, se você é rico, se você é pobre, você é acima de todos os seus cargos, tudo que você tem, você é servo do Senhor. Você é lavado e remido pelo sangue, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Sabe o que é que me encanta em Paulo? Nós estamos finalizando os estudos das cartas de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, é que ele vivia isso. Paulo era um perseguidor de cristão. Em Atos capítulo 8, capítulo 9, ele tem ali um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e a partir dali a vida dele foi... Para vocês terem ideia, ele escrevendo a Timóteo, ele escreve como se Jesus fosse voltar ali agora, naquele momento. 62 depois de Cristo, antes da sua morte, Paulo tinha essa expectativa, e ele morreu por amor a Cristo. Toda vez ele disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, a vida é eterna. Ele era focado nessa vida em servir a Deus, porque ele entendeu qual era a sua cidadania. Ele era cidadão dos céus. Nós precisamos compreender isso. E aí as aflições, as ansiedades dessa vida irão ficar para trás. Para que tanta ansiedade, igreja? Com as coisas, o melhor para nós é estarmos aos pés do Senhor. É o principal, e isso está à nossa disposição, assim como estava à disposição de Marta. Nós estamos hoje, o véu foi rasgado de cima a baixo, temos o livre acesso ao trono da graça. E como cantamos aqui, o que é que nos basta? A graça dele é suficiente, a graça dele nos basta. Aleluia! Ele é o nosso bem maior. Acorda, igreja, acorda, Marta. Acorda, sai da tua ansiedade, tira os teus olhos das coisas dessa vida. Ele vai dizer que uma coisa era necessária. Todavia, uma só causa é necessária. Que coisa, que causa é essa? Repita assim: a sua presença. Essa coisa ou essa causa é a presença, é o Evangelho, é a glória, é a salvação, é a Jesus, é a sua gloriosa vontade em nossa vida. Isso
isso é o necessário que nós devemos priorizar. Se você não entendeu a mensagem até aqui, então você está com os ouvidos tapados. Ele te chama hoje para priorizar isso, porque estamos vivendo os últimos dias. Aleluia! Uma coisa é necessária: priorizar a presença de Deus. Isso é a nossa real prioridade. Não precisa se preocupar com as coisas dessa vida, até porque em Apocalipse, quando você começa a ler as coisas discernentes ao fim dos dias, diz: tudo será consumido pelo fogo. Tem gente que está construindo aí coisas, bilhões, milhões, trilhões, casas, vai tudo ser destruído pelo fogo. No Apocalipse vai tudo ser destruído pelo fogo, e nós estaremos pertinho dele, aleluia, próximo dele. Eu creio que isso está perto, Jesus está próximo. Devemos priorizar isso. E diz também que não será tirada a melhor parte da sua irmã. Uma coisa necessária, ela escolheu, e isso não será tirado. Diga assim: não será tirado. Ela escolheu a melhor parte. Quem prioriza estar com Jesus jamais será descartado por ele, aleluia. Jamais. Quem escolhe, quem decide estar aos pés de Jesus, jamais será descartado. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem atentará alguma acusação contra os eleitos do Senhor? É Ele quem nos justifica. É Ele quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Ele não poupou seu próprio Filho para se entregar por nós, será que Ele não daria todas as coisas? Diz o texto que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Para aqueles que priorizam e amam a sua vinda, Ele nos ama e Ele não nos descarta, não será tirada essa parte. São escolhas, Maria teve a sua. Deus não lhe obrigará. Como diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Você quem escolhe se vai abrir ou não. Ele te convida nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Ele te convida nessa noite a você estar à porta, com a porta aberta no seu coração, definitivamente. Se lançar aos pés dele em adoração e rendição. Ele tem a palavra que mudará a sua vida para sempre. É onde que você vai dizer: Senhor Jesus, eu quero te priorizar acima de qualquer coisa. Eu quero, Senhor Deus, dar uma ênfase maior na tua vida. Eu quero te buscar em primeiro plano. Eu quero que o Senhor seja a minha totalidade, o meu primordial. Eu quero que as coisas dessa vida fiquem de lado. Eu foquem somente no teu reino em primeiro lugar, Senhor. Senhor Deus, eu reconheço que eu tenho priorizado as coisas dessa vida, e eu tenho andado atarefado demais, eu tenho esquecido, Senhor Deus, de te servir, de te buscar, de ler a tua palavra, mas eu quero sair daqui hoje diferente. Aleluia! Eu quero sair daqui hoje transformado, assim como Maria, que escolheu a melhor parte. Eu quero escolher, Deus, a melhor parte, Senhor. Eu quero a tua presença em minha vida. E só assim, Deus, a minha vida será diferente. Só assim eu terei tranquilidade e paz na tua presença, porque tu estarás comigo para sempre, Senhor. Feche os seus olhos, adora o Senhor nessa noite.